noite a todos, boa noite, cursistas do projeto Literaturas do Norte, Vozes Escritas da Amazônia. Eu me chamo Cíntia Menezes, sou monitora do projeto e hoje estamos aqui com mais uma aula da professora Fernanda Santos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa noite. Boa noite. A sala é sua, a senhora pode começar no momento que quiser e qualquer dúvida eu estou por aqui. Certo. Cíntia, se você já puder colocar aí o slide para eu passar, eu agradeço, que assim à medida que vou falando já... Isso mesmo, muito obrigada. Então, boa noite a todos mais uma vez, não é? Cumprimento vocês para a minha quarta aula e a finalização aqui da disciplina que eu propus trabalhar, não é, ao longo destes 4 dias. O meu trabalho intitula-se A Tradição Narrativa da Amazónia nas Letras Luso-Brasileiras do século XIX e XX, e tal como eu expliquei a vocês, do século XIX eu não tinha tanta contribuição, mas era para nós vermos mais ou menos qual é o início do paradigma, ou dos paradigmas desta tradição narrativa. E o início desses paradigmas, ele dá-se muito, ou melhor, o corte com os antigos paradigmas para os novos, não é? No século XIX, com o Euclides da Cunha, não é? Porque o Euclides da Cunha deixa de dizer que a Amazónia é tão somente uma floresta encantada, um paraíso perdido, não é? Para dizer que é um lugar muitas vezes inóspito e até entediante, não é? Como ele diz, não é? O rio Amazonas chega a causar um certo tédio. E aí, quando nós chegamos ao início do século XX, nós já temos uma tradição narrativa completamente diferente, em que, em vez do foco ser realmente essa natureza exuberante, a beleza ou a fialdade dela, temos pessoas mais concentradas, autores concentrados em estudar as pessoas que moram na Amazónia, não é? Como elas se comportam, como elas vivem e as relações de trabalho, não é? Então, até à terceira aula, eu fui trabalhando sempre com vocês como é que isso evoluía. Autores como Ferreira de Castro, que, embora sendo português, viveu nos seringais da Amazónia. Autores como Dalcídio Jurandir, que é mesmo da Amazónia, um marajoara, não é? E ele escreveu sobre a Amazónia, então já tem uma outra voz, e uma voz muito mais ideológica, não é? Que se coloca, inclusivamente, de um ponto de vista político nas suas asserções. Mais talvez o Dalcídio Jurandir, na medida em que esteve ligado ao Partido Comunista, não é? E hoje nós vamos ainda ver uma espécie de terceiro paradigma, que já é um paradigma muito diferenciado sobre a Amazónia, que é o do Milton Ratum, que é um autor extremamente premiado, extremamente conhecido, quase que dispensa aqui apresentações, portanto todo mundo já ouviu falar nele, e que é de todos este naipe grande de autores que eu escolhi, o único que está vivo, não é? Portanto, todos os outros que eu escolhi são, enfim, viveram nos anos 30, nos anos 40, não é? Dalcídio morreu em 1978, portanto, anos 70, e aqui temos o Milton ainda produzindo, não é? Então, estamos a chegar aqui ao que normalmente na literatura e na história crítica da literatura chamamos de contemporaneidade, não é? Uma contemporaneidade atual. Portanto, de assuntos que os autores trabalham hoje, não é? Nos dias que correm. Ora bem, ele nasce em 1952, tem uma particularidade que eu vou falar com vocês ao longo de toda esta aula, porque ele não é só filho de uma brasileira que residia no Amazonas, mas também tem pai libanês, ou seja, tem raízes orientais. E isso causa toda a diferença. E eu digo não só pelo nascimento, mas pelas temáticas que ele vai desenvolver na sua obra, não é? Porque a sua obra ela vai dirigir muito o olhar a essa comunidade sírio-libanesa que mora, sobretudo, no norte do Brasil. Não que não exista uma comunidade muito grande do Rio de Janeiro, porque também existe, mas aqui vamos, assim, nos deter ao extremo norte e à parte da Amazónia, não é? Para além disso, ele foi professor de literatura na Universidade Federal do Amazonas, portanto, trabalhou em Manaus, professor visitante na Universidade de Califórnia, em Berkeley, e em Sorbonne, né, em Paris. Também na Universidade de Sorbonne, em Paris. Então, tem também uma carreira académica. Estamos falando também de um académico, coisa que até aqui também não tínhamos, não é? Um Dalcídio, um jornalista, o Ferreira de Castro, jornalista, então agora temos um académico que escreveu muitos romances. E desses romances, muitos deles foram premiados. Para além do relato de um certo Oriente que eu trago hoje para vocês, 2 irmãos, eu ainda não me debrucei no estudo dessa obra, mas quero fazer isso brevemente,
Cinzas do Norte, 2005, venceu o prémio Portugal Telecom da Literatura e os 3 primeiros ganharam o prémio Jabuti, né? Portanto, ele não é um desconhecido. Órfãos de Eldorado e ainda 2 volumes de uma trilogia, né? Que ele ainda deve estar escrevendo o último, portanto, O Lugar Mais Sombrio e A Noite Espera, o terceiro está ali, Pontos de Fuga, né? Então, nós temos aqui para além disto, muitas outras obras, tá? Eu só trouxe assim uma parte, mas são coisas que podem ser pesquisadas na internet. Temos um autor com raízes, como eu disse, libanesas, amazonenses, libanesas, e isso há uma grande diferença, né? Naquilo que nós chamamos o lugar daquele que enuncia, não é? O lugar de onde ele fala, né? Vamos dizer assim, que ainda que eu não tenha trabalhado com essas teorias, eu falei bastante disso nas outras aulas e continuo falando que o lugar de onde nos colocamos, não é? De onde falamos, ele é extremamente importante na medida em que nos dá os esteios também da nossa forma de pensar, né? Todos nós estamos imbuídos da nossa cultura e de muitas outras que estão à nossa volta, mas se é um estrangeiro ou um filho de um estrangeiro, como é o caso dele, a visão ela é bastante diferente, não é? O olhar sobre o Brasil. Temos aqui então o relato do Certo Oriente, uma das edições, evidentemente que há outras edições, até eu tenho uma diferente desta, não é? Conseguem-se comprar as obras dele, tá? Estou falando isso porque nas aulas anteriores eu fui dizendo a vocês que tem escassez de algumas obras, não é? Que há obras que eu não consigo comprar ou que já têm edição esgotada ou que estão a um preço absurdo na Amazon e, portanto, eu tenho de baixar em PDF. Pelo menos destes autores, alguns eu consigo baixar em PDF. Eu gosto da obra física, mas nem todos eu consigo. Então, A Selva, do Ferreira de Castro, que é um autor português, é muito fácil de comprar em Portugal e até relativamente barato e muito difícil de comprar no Brasil. Ainda que falo da Amazónia, é uma obra que aqui na Amazon custa R$500. Então, não está acessível aos nossos bolsos, então baixa-se na internet, né? É o que pode ser. E aqui as obras do Milton Atum, felizmente, elas podem, né, são acessíveis, podem ser compradas, não é? Queria falar um pouco também sobre vocês, embora brevemente, porque também não é um assunto assim que eu vos diga que tenho muito conhecimento, mas sei que há várias comunidades sírio-libanesas no Brasil e que elas estão muito concentradas aqui na parte norte, não é? Não só, mas também. E, portanto, que ele, sendo descendente de uma dessas famílias libanesas, ele tem toda uma série de vocabulário que incorpora, não é? E que às vezes necessita, inclusive, de uma certa tradução, não é? Para nós que não conhecemos algumas palavras, não é? Que ele usa. O que torna também as coisas bastante interessantes. Então, vocês veem até aí no pequeno mapa, à direita e à esquerda, que eu acho que aqui tem um mapa melhor. Aqui está melhor, está mais visível, não é? A parte norte, ela abarca grandes comunidades de libaneses, Manaus, nomeadamente, não é? Pronto, aqui eu trouxe só por graça, não é? Esta questão de sírio-libaneses no Brasil, mas não é algo incomum, é isso que eu quero dizer. Tem também aqui alguns números que ainda que se refiram ao Rio de Janeiro, eles são bem interessantes, não é? Da quantidade de libaneses que entraram, por exemplo, na década de 40, não é? Que é exatamente a década em que ele nasce, portanto, na década de 40 nós temos aqui 45 mil sírio-libaneses a entrar, né? Neste caso é realmente o IBGE do Rio de Janeiro, mas acredito, não consegui arrumar, mas deve haver também, não é, notícias sobre isso no IBGE, da quantidade de libaneses que vive na zona do extremo norte e no norte do Brasil. E aí, antes de iniciar a obra, primeiramente eu faço esta introdução sobre o autor, portanto dizer a vocês que é um autor que eu acredito, inclusive, pela sua escrita e pela minha experiência como leitora, que ele vá crescer muito, ou seja, que já tem muitas obras traduzidas noutros países, mas que vai continuar a ter bastante sucesso com as suas obras, porque realmente a escrita nós identificamos como contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Aí eu faço aqui um breve à parte para dizer a vocês o que é que eu, enquanto professora de literatura, estudiosa no caso, entendo por literatura contemporânea. Para nós, que somos estudiosos, professores de literatura, o contemporâneo ele não é só o agora, como vocês sabem, não é? O contemporâneo seria mais ou menos aquele processo que se dá
depois do primeiro e do segundo modernismo, não é? Nós temos uma espécie de um primeiro modernismo, temos um segundo, às vezes um terceiro, não é? Então, a seguir à fase regionalista, que em Portugal nós chamamos de neorrealista, mas que vai dar mais ou menos aos autores daqui, né, década de 30, 40, instaura-se o que nós chamamos, inicia o que nós chamamos realmente, 1950 em diante, para alguns países um pouco mais tarde, a literatura contemporânea. Alguns autores, todavia, classificam o contemporâneo como de 1980 em diante. Então vai depender muito se estamos a ler a Luciana Steganopik ou se estamos lendo outro autor, não é? Enfim, o Oscar Lopes, por exemplo, lá em Portugal vai dizer uma coisa diferente. Então, depende muito que literaturas estamos tomando como base. Mas assumindo que houve, de facto, autores regionalistas no Brasil e que entre esses regionalistas, por exemplo, o caso do Jorge Amado, eles têm uma ideologia particularmente ligada ao Partido Comunista, não é? Ou pelo menos uma fase da obra é muito ligada ao Partido Comunista. Aquilo que vem depois é o que nós consideramos as literaturas contemporâneas, mas é muito difícil dizer onde elas iniciam, não é? Só que podemos saber que vem até hoje, não é? A atualidade, ela é contemporânea. E neste caso, eu penso que esta obra é de 1989, posso estar enganada, acertei, é de 1989, e portanto já temos uma obra quase na década de 90, portanto consideramos de facto como uma obra contemporânea. Quais as características dos autores do contemporâneo de um modo muito geral, tá? E isto vale para os autores do Brasil, que têm as suas especificidades, para os autores de Portugal, com as suas especificidades, e até para outros autores europeus, não é, que produzem também um pouco nesta linha, ainda que eu conheça menos da literatura inglesa, francesa, mas daquilo que eu posso observar nas minhas leituras. O que instaura a literatura contemporânea é uma voz de narrador completamente distinta daquelas que existiam até aí. Até aqui nós estamos habituados a uma voz de narrador observador, não é? Na terceira pessoa, ou alguém narrando na primeira pessoa. Quando nós entramos na narrativa contemporânea, tudo isso é estiolado, tudo isso se fragmenta e é muito mais difícil nós entendermos quantas vozes falam e quando. Não é? Ou seja, os autores gostam muito de trabalhar com o narrador numa linha distinta e numa linha mais ligada ao leitor, não é? Como fazia o Dalcídio Jurandir, conforme eu apresentei na terceira aula. Ou seja, há uma voz narratorial que às vezes também é autoral, não é? A distinção narrador-autor, ela não é tão visível, não é? Ela não é tão fragmentária, embora possamos ter obras, obviamente, como A Selva, que é autobiográfica, mas seja autobiográfica ou não, há uma forma de narrar que ela é completamente distinta e exige muito mais trabalho do leitor, digamos assim, além de que os temas, eles não são só, não têm só um cenário, digamos assim, o personagem, não é? O cenário e o personagem, de alguma forma, se confundem, criando o que nós chamamos de ambiente, porque o psicológico do personagem ele é muito trabalhado, não é? Então, quando aparece o personagem ele já vem também ele fragmentado. Então, isso corresponderia ao que alguns autores chamam ao pós-modernismo, outros ao contemporâneo, enfim, não vou entrar na discussão modernismo/pós, não é? Que é uma discussão muito complexa, porque no pós-modernismo às vezes é um saco, uma sacola onde cabe tudo, é um baleio de gato, mas aí nós temos uma enorme fragmentação e uma forma de narrar que ela é completamente distinta. Por isso eu escolhi esta obra, eu especificamente escolhi O Relato de um Certo Oriente, ela pode ser baixada também em PDF, o que é bom, e eu dou-a nas minhas aulas de letras luso-brasileiras na pós-graduação em letras, no PPG-LET, para realmente as alunas entenderem o que é isso, não é, da mudança de paradigma na narrativa sobre a Amazónia e o que é isso de uma voz narradora que nos confunde, não é? Que é a mesma voz, por exemplo, que acontece lá com o José Saramago em Portugal ou o António Lobo Antunes, não é? São realmente mais difíceis e há quem trabalhe com a lógica do fluxo de consciência, que é perfeitamente plausível também de ser trabalhada. Então, nesta obra do Relato de um Certo Oriente, de 89, vale muito mais o fluxo de lembranças, não é? Portanto, é muito mais interessante entrarmos, digamos assim, nos personagens e no seu fluxo de lembrança, e até na narradora, que não se identifica, não tem um nome específico, do que olharmos para a linearidade, não é?
Ora, até aqui quase sempre tivemos narrativas lineares, não é? Podemos dizer que sim, porque a Selva é uma narrativa completamente linear. Atravessa toda a adolescência, ou a adolescência/juventude do Alberto. Aqui é muito difícil sabermos em que tempo e em que espaço é que estamos, tá? Então isso é algo que exige do leitor uma enorme experiência de leitura e uma enorme flexibilidade também, não é? Uma maleabilidade maior. Então, esse fluxo de lembranças ele não é linear, ele é fragmentário, e muito mais do que um flashback, às vezes dizemos a isso chamar analepse, muito mais do que uma analepse, o tempo psicológico interessa mais. O que seria o tempo psicológico? É a forma como eu narro e como eu experiencio, não é? É quase psicanalítico, como eu experiencio um determinado dado. Não é tão importante que eu organize a minha história de vida pela infância até agora, do que eu me lembro, por exemplo, das coisas melhores e piores, não é? Ou aquelas que mais me marcaram, ou outras que aparentemente eram insignificantes para mim, mas que, por algum motivo, vieram à minha cabeça, não é? Então, esta personagem narradora, que nós chamaríamos de narrador, segundo Genette, não é? Homodiegético, é alguém que está ali no limbo. Porque à medida que ela narra e ela conta e ela diz, entram outras vozes por ali que vão também narrando. Então essa construção de lembranças, ela é muito trabalhada e é isso que é o suporte do próprio romance. Então não é a linearidade que suporta o romance, é a lembrança e a memória. Então essa complexidade da figura de narrador, como eu disse, que é um ouvinte atento, mais do que narrar, ele ouve o que as outras pessoas narram para ele, ou para ela, no caso, é uma mulher, o que é extraordinário também, é o coordenador dessas outras vozes, ou seja, é ela que, né, diz quando é que as outras vozes vão de entrar, consoante a sua própria lembrança, né? E isso é que vai permitir construirmos a figura do protagonista, da nossa história, que não é quem narra, é outra pessoa. Então, bom, assim dito, parece a confusão danada, mas não é tão confuso assim. É difícil de ler, não é uma obra fácil. Aí eu sempre tenho trabalhado com vocês naquela linha de olhar o título com muito cuidado, não é? Porque se o título está lá, e se o autor deu aquele título, foi por algum motivo, não é? Não está lá à toa. Houve um tempo, claro, lá para trás, nos séculos em que os poemas apareciam sem título e algum editor engraçado chegava lá e dizia: amor é foquear-te sem se ver, e colocava lá como o nome do poema o primeiro verso, né? Os autores não davam títulos. Depois os autores começaram a dar títulos. E depois veio outra vez a moda de ninguém dar título. E agora voltaram a dar títulos, né? Que tipo 1, 2, 3, 4, ninguém dá o título ao poema. Agora voltou o título. Eu gosto muito de título. O título é extremamente apropriado, porque relato, tal como relação, por exemplo, remete a essa interação de contar e de ouvir, né? É essa reciprocidade dialógica, não é? Em que há um narrador, em que há uma magia na arte de contar, em que há uma magia na parte do ouvir, e que cria também em nós, leitores, a percepção que ultrapassa, não é? Aquela que é provocada pela escrita, ou seja, nós lemos, mas nós temos a sensação de estar ali a ouvir, não é? De certa forma, é um romance que tem de ser lido com esse sentido bem aguçado da atenção, da memória, não é? A oralidade aqui entra muito, não é? Então, quando nós temos o título relato, obviamente que tem a ver com oralidade, não é? Alguém me relatou alguma coisa, alguém me contou, então tem a ver com uma forma de narratividade muito específica, e isso ele já diz de um certo Oriente, não é relato do Oriente, não é um relato que vem direto do Oriente, é de um certo Oriente, é como se fosse aquele que subsistiu daquele Oriente, não é? Das pessoas que vieram, neste caso, do Líbano. Óbvio que eu, quando apresento, eu já tenho de ser um pouco spoiler, não é? Não invalida que vocês vão ler o livro, mas também não tem como eu apresentar o conteúdo sem ser um pouquinho spoiler com vocês. Então, nós não temos só essa narrativa, não é? Essa narrativa da personagem que narra e que mais ouve que narra, não é? Mas temos uma cadeia de narrativas que vai prendendo a nossa atenção e, com a ajuda da nossa memória, não é? Vamos, com a ajuda da memória daquela personagem e da nossa própria memória, vamos, de facto, fazendo essa teia e construindo a imagem da história, não é? E aí tem um recorte significativo de um tempo passado, porque ela, quando conta a história de várias gerações, não é?
mas também deixa completamente em aberto a possibilidade de ampliação e de continuidade dessa própria história, não é? Então, esta voz que narra, primeiro, temos muita dificuldade em saber quem é na escala toda genealógica, né? Na árvore genealógica temos um tempão, né? Eu lembro quando eu dei na aula esta obra, lemos umas 3, 4 páginas até entender quem era a fulana que estava ali, não é? Se ela era filha, se ela era prima, se ela era, né? Então havia uma árvore, eu acho até que trouxe assim, uma árvore, deixem-me só procurar, isso, que era esta, eu até tinha trazido mais ou menos, aí se vocês virem, a narradora está aqui, né? Lá embaixo, aí na parte direita, mais escura, mas ela primeiro narra a história de todas as personagens até, de certa forma, dizer quem é. E ao que vem, né? Então, é bem complexo nesse sentido, porque a narratividade ela não começa de trás para a frente, nem analepse de frente para trás, não é um flashback direto, né? É um flashback que vai atingindo várias partes. Então, isso... Isso, queremos só... Então, nesse caso, realmente, esta prosa acaba por ser uma prosa que lembra, não é? Que lembra alguma coisa evocativa, portanto, uma espécie de livro de memórias e que também é construído em forma de diálogo epistolar. Portanto, se vocês verem a narradora, a personagem, ela está lá dentro da cadeia dos outros personagens, mas ela escreve, no fundo, ao seu irmão. Não é? Então, com as lembranças da infância, da adolescência, vividas todas elas na cidade de Manaus, com o auxílio também de relato de outros narradores, que buscam os acontecimentos passados, tal como ela vai, de certa forma, reconstruindo a memória de toda a família. Então, o relato de um certo Oriente, ele traz para nós uma questão que eu acho que é muito cara à Amazónia, não é? Ainda que falo de uma família de libaneses, não é? Que, de certa forma, fugiram da sua terra para vir para cá e tal, imigrantes quase forçados, não é? São fugas, portanto, é uma imigração forçada, não é? Diferente, por exemplo, do Alberto, que não é bem, é mais uma fuga para não ser preso lá em Portugal, ele vem para o Brasil, não é? Mas, assim, há uma coisa que é muito cara a estas narrativas todas, que tem a ver realmente com a ancestralidade, que é quem eu era, de onde eu venho, de onde eu falo, não é? Então, penso que isso também é aqui muito bem evocado pela narradora, cujo nome não sabemos, não é? Pela incógnita narradora, a personagem também. Trabalha com Manaus nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, ao fazer a história da família, reconstrói também a história de Manaus, não é? Com as mangueiras, os casarões, os barcos, a cidade flutuante, o espaço físico que abriga lá o lugar onde eles moram, o sobrado de Emily. Emily acaba por ser a personagem principal, não é? Creio que a tia-avó da narradora, e os núcleos espaciais. Portanto, não é só uma reconstrução da vida da família e das pessoas, não é? É uma reconstrução de uma cidade amazónica. Isso, mais um aspecto em que eu vos digo, o paradigma trabalhado até aqui é exatamente o contrário deste. Até aqui nós vimos, a Amazónia está ali, alguém vai para lá, narra sobre, ou alguém que vive lá narra sobre. E aqui nós já temos a narratividade num sentido absolutamente fragmentário, num sentido absolutamente memorialista, e nós temos muitos alunos no PPGLET lidando com o memorialismo, não é? E com esta tentativa de reconstruir um espaço a partir da memória das reflexões. Aí então este autor, o Milton Hartwig, ele oferece-nos lembranças, as histórias de uma família de imigrantes libaneses, não é? Que foram do Oriente para um novo espaço. Um outro aspecto que ele foca muito é esta questão intercultural, é? E até este choque cultural de costume, de tradição, de culinária, de religião, de tapeçaria. Ele fala até da questão dos tapetes, não é? Lá a obra é extremamente interessante de ler. A forma de ver, de perceber a vida é completamente distinta, não é? E que tem de se mesclar aos costumes locais, porque um imigrante não tem outra forma de sobrevivência, não é? Claro, existem imigrantes muito endógenos, não é? Se vocês virem os chineses, eles são bem mais endógenos, não é? Não é uma regra o que eu estou dizendo. Há chineses que se casam com ocidentais, mas é mais raro, eles casam muito mais entre eles, é uma coisa muito mais endógena.
Mas há outras culturas que não, não é? Se for um português, dificilmente vai ter essa endogenia de vir para o Brasil e viver numa comunidade portuguesa. Isso vai ser difícil, não é? Até um brasileiro a viver em Portugal, muitas vezes não vai viver numa comunidade de brasileiros, até se arrepende, não é? Prefere se mesclar e se misturar, porque essa é uma forma de sobrevivência, não é? Não tem como um estrangeiro não fazer isso e não fazer esse esforço em relação à língua, em relação aos costumes, em relação à comida, sei lá. Eu hoje estou falando bem mais devagar do que falava, embora vocês vão achar que eu falo muito rápido, mas não falo tão rápido assim perto dos meus colegas lá em Portugal, porque emigrei há 14 anos. São 14 anos de Brasil. Eu já não como as mesmas coisas, não vivo do mesmo jeito. Então, bom, o relato de um certo Oriente, talvez por comunicar também muito comigo, e eu não tenho qualquer relação com a parte oriental, ou pelo menos que eu saiba, não tenho uma relação direta com a parte oriental dos libaneses ou de sírios, mas acredito que os costumes sejam extremamente diferentes e que haja essa mescla obrigatória ou não sobreviveriam, não é? Essa é outra questão que o Milton Hatum traz e que já é dele, não é? Como eu disse, como ele tem essa marca de ter o pai libanês, aí já é uma coisa do próprio Milton Hatum, porque outro autor provavelmente não enriqueceria a sua história com isso, a menos que estudasse muito. E aí falam os críticos que é uma espécie de narratividade muito próxima daquela figura oriental que, in illo tempore, num tempo imemorial e milenar, que é a Sherazade, das Mil e Uma Noites, conta as histórias, não é? Se vocês já leram alguma coisa sobre Sherazade, e nós damos muita narrativa a partir das Mil e Uma Noites, inclusive as crianças estudam, não é? Algumas versões das Mil e Uma Noites. O sultão tem uma série de mulheres e enfim, eu não me lembro bem se ele mata todas ou se vai matando uma a uma, não me lembro bem da história, mas sei que há uma que diz, não, espera, eu vou-te contar uma história e se tu gostares da história eu sobrevivo mais um dia. Ele diz, então está ok. E ela vai contando, mas deixa sempre um pedaço por contar e ele fica curioso e diz, mas como é que acaba essa história? Mas amanhã eu conto o resto. E é assim que ela vai prolongando a própria vida. Então narrar é uma forma de sobrevivência para a Sherazade. É pelo menos é isso que eu me lembro. Então é marcado por esse tipo de narração. Claro que aqui não é uma questão de sobrevivência, mas também é um pouco como o Alberto da Selva. Ele narra para enfrentar o seu próprio sofrimento, não é? Ele narra para enfrentar o seu trauma. Então alguém que narra para enfrentar o seu próprio trauma é um sobrevivente, não é? Então há aqui uma questão também ligada à sobrevivência, não é? Então esta ação, ela instiga muito a nossa curiosidade, como Sherazade, quando contava as coisas ao sultão. E o sultão lhe perguntava, e agora, como é que a história acaba? Não é? Então nós, leitores, ficamos assim, espera aí, quem é esta? Quem é este? Quem é aquele? Não é? Quando damos a aula, quando damos o relato de um certo Oriente nas aulas, eles ficam assim, tipo, já estão na pós-graduação, que é uma leitura mais difícil, não é? Mas os alunos dizem, poxa, mas quem é esta figura que de repente apareceu aqui? É a tia, é a avó, é a prima, não é? Aí temos um retrato das Mil e Uma Noites, Sultão e Sherazade, e ela contando as histórias, para ver se ele não tira a cabeça dela, não é? E as Mil e Uma Noites, elas foram também retrabalhadas para crianças, não é? Eu não sei, tenho que ver como é que é a versão para crianças, não é? Não vá a cabeça dela também rolar, não é? Penso que não é? Mas é um livro, bom, não se sabe de quando, mas é realmente uma narrativa oriental. Esta Sherazade eu acho que está extremamente parecida com a Iemanjá, mas não está aí o Alessandro para me dizer se ela é parecida com a Iemanjá ou não, embora tenha aqueles arabescos lá atrás, ela está muito bonita aqui. Ao mesmo tempo a história, ela busca de certa forma, por meio dessa personagem narradora, sem nome, não é? Outra coisa que eu queria dizer, e acho que já entenderam isso com certeza, mas um personagem ou um narrador que não tem nome, não é? Que não é nomeado por algum motivo, isso é muito simbólico e muito significativo, não é? O anonimato, quando nós trabalhamos com narrativa, ele é indicativo de alguma coisa. Ele pode ser indicativo que aquele discurso é daquele ser humano como podia ser de outro qualquer. Ele é indicativo de que todos somos iguais. Ele é indicativo de que aquela voz
ela pode ser a mais importante, mas ela não tem de ter um nome, enfim, pode ser milhares de indicações. Por exemplo, no ensaio sobre a cegueira do José Saramago, ninguém tem nome. Existe o médico, a mulher do médico, o primeiro cego, o segundo cego, mas ninguém é o João, a Manuela, a Maria. Não existem nomes. Porque todos estão cegos. Por cargas de água eu vou dar nome a um ser humano. Um rouba, o outro não rouba, mas ali dentro do hospício, do manicômio, onde eles estão todos, se conhecem a história, claro, que dialoga muito com a alegoria da caverna de Platão, eles não precisam de um nome para serem quem são. Eles estão ali, né? E têm de se concentrar no presente, à sobrevivência. Aqui parece-me que é um pouco diferente. Parece-me não, tenho a certeza. Ela não tem nome porque ela está na condição de leitora ou ouvinte. É como se ela fosse como nós, só que ela está ali e viveu aquelas experiências, não é? Essa narradora personagem. Mas ela está muito na condição de quem levanta questões e não de quem responde. E então talvez o nome dela não seja tão importante porque o nosso nome também não é importante para a história. Correto? Cada leitor é um leitor. Penso que seja um pouco por aí, não sei, é o meu entendimento, não li nenhuma crítica sobre isso em profundidade, não é? Mas no fundo, ela é o elmo, não é? Ela é que faz a coordenação das vozes, ela também é que faz as relações de causalidade, enfim. Nós vamos atrás da busca dela, não é? Da busca dela pelo seu passado, para contar uma história. Vemos que tem muitas coisas trágicas para serem ali contadas, não é? Mas é realmente esse narrador que ouve, não é? É um ouvinte. É um ouvinte. E esse compartilhamento, essa forma de oralidade, essa troca, ela é feita como eram contadas as histórias desse Oriente, não é? Então é um Oriente transportado para Manaus também através da narrativa. Então, se quisermos trabalhar com narrativa, e eu acho que esta obra é perfeita para isso, trabalhar com a narrativa e a narratividade, como diz o Jonathan Fuller, não é? O que significa a narratividade? É a capacidade que eu tenho de contar uma história, não é? Eu, quando conto a história da minha vida, eu conto de uma forma narrativa, não é? Há pessoas que rimam, é livre de rimar, mas eu não conto num épico, não conto através de um teatro, também posso. Mas eu narro a minha história. Não é muito difícil, eu vou dizer, travessão, minha mãe fala, não é? Eu vou dizer, minha mãe naquele dia disse-me que, não é? Eu narro a minha história. Tipicamente, claro, estou falando de uma tendência, porque há pessoas diferentes, não estou, mas prova de que a narratividade é importante, é o que Freud disse no início do século XX, não é? Que realmente, se nós, para sermos capazes de superar a dor, tínhamos de falar sobre, não é? A psicanálise baseia-se no dizer e no ouvir. Então, esta narradora, sem nome, iluminada, esta senhora, é a observadora dos ambientes. Nós temos acesso a todos os ambientes pelo olhar dela. Também não podemos considerar propriamente uma focalização interna, talvez seja, porque, bom, como ela é personagem também é, mas ela é que é a observadora do que está em torno. E nós aqui deixamos de falar em cenário, não é? Porque cenário é uma coisa meio vazia. Olha, cenário é o que está ali. Então não é bem um cenário, é um ambiente, porque é algo que interage com o personagem. Então nós deixamos de falar, dada a complexidade desta narrativa, desta figura, deixamos de falar no sentido em que cenário é uma coisa parada, ou como se dizia no romantismo, o cenário reflete os sentimentos do sujeito lírico. O sujeito lírico chora, também chove. O sujeito lírico está muito feliz, vem um sol, não é? Há pessoas que são felizes na chuva e há pessoas que choram debaixo do sol, não é? Então, nós aqui quase sempre temos sol. Então, é meio complexo dizer que é só cenário que compõe os sentimentos internos. Não existe isso, não é? Há uma ambiência ali que atesta a complexidade que é contar uma história, não é? Então, eu preciso do ambiente para contar uma história. Pode ser também um ambiente psicológico, não estamos só falando do ambiente, o sofá, as cadeiras, embora na obra isso é descrito no sentido em que há aspectos orientais na forma como essa casa é gestada, gerida, enfim. E a protagonista é a saga, não é? A protagonista é a Emily e conta a história da saga da família da Emily, à qual a narradora pertence, naquele esquema complexo que eu vos mostrei, não é? À medida que ela conta, tal como na psicanálise freudiana, ela redescobre-se, não é? Ressignifica também a sua experiência contando.
Então, esse registro da narrativa, ele dá sentido às lembranças, não é? Dá sentido às suas lembranças dela que conta, às do irmão a quem ela conta, que é uma espécie de narratário silencioso, e às dos outros narradores, porque pelo meio os outros falam que é, não vou dizer que são as vozes que ela ouve na cabeça, né? Não é bem nesse sentido, mas é no sentido de serem o que ela, não é? Como explicar a vocês o que ela acha que eles disseram, ou que eles propriamente disseram e que entra ali, não é? Portanto, ela não é a única narradora, não é? Aliás, desde tempos imemoriais que nós temos vários narradores dentro de uma história, não é? Agora, até nos Lusíadas nós temos lá uma montanha de narradores. Não é só o sujeito lírico que narra, não é? O Vasco da Gama narra, o Paulo da Gama narra, os deuses do Olimpo narram, não é? E é tudo dentro umas coisas das outras. Aí é que está, não é? A genialidade de Luís de Camões não vem só do decassílabo heróico, nem dos 10 cantos, e não sei quantas estrofes que ele tem ali que nunca mais acabam. Vem também dessa questão de que há narrativas dentro de narrativas. Não é? Isso é absolutamente excepcional, não é? Que é o que acontece no épico, aliás. Então, há aqui um estímulo a que ela própria, que narra, redescubra, reconte, ressignifica a sua história em torno das lembranças e questiona um pouco a construção, não é? Porque quando isso acontece e quando esse narrador ele está muito diluído no personagem e não sabemos quem narra, costumamos dizer que é uma metaficção, não é? É a narrativa falando sobre si própria, sobre a sua construção. Isso coloca muito em causa a figura do autor, não é? Onde é que ele está ali? Ele está ali diluído no Teotihuacan, está diluído nela, onde é que ele está ali, não é? O autor, ele fica também nesse papel complexo. E, inclusive, por exemplo, se formos a José Saramago, que eu estou a dar esse exemplo que conheço bem lá em Portugal, é um narrador, isso é uma parte excepcional dele, é um narrador imiscuído com o autor, não é? Há um narrador propriamente e há outra pessoa que opina, que é um narrador barra autor, não é? Ainda é mais difícil. Neste relato, tal como nas Mil e Uma Noites, há uma roda de narradores, não é? Com narrativas que emergem dessas lembranças, com histórias absolutamente encaixadas que se vão complementar umas às outras, não é? Poderia ser, por exemplo, cada um a narrar na sua perspectiva, e é um pouco isso também, mas enfim. Mas provocam sempre, para quem está lendo, uma sensação de incompletude, não é? Ou seja, algo que pode ser imaginado, não é? Um jogo montado ali pelo autor que está muito bem feito, não é? Sou eu que completo esses sentidos e fico naquela dúvida. Então, mais questiono do que respondo, não é? É um tipo de narrativa complexa por isso mesmo. E isto tem muito a ver, claro, autobiograficamente, como eu disse logo no início, com a experiência do Hatoum, né, do próprio Milton Hatoum, na casa paterna, como filho do imigrante oriental, como experiência de ouvinte de muitas histórias de imigrantes orientais e até de nativos, não é? E que ele diz serem exímios contadores de histórias, não é? Então ele diz que são muito bons, então ele é uma espécie de narrador em trânsito, juntamente com os outros, não é? A experiência pessoal dele para esta figura que nós não sabemos, que não tem nome, que é uma narradora, uma personagem, e há outros contadores de histórias, todos muito exímios, assim, muito precisos, não é? Na memória que têm. Então há esses narradores em trânsito, não é? Então, de um lado para o outro. E tudo se passa em Manaus, ao mesmo tempo que mistura isso com o imaginário de lendas e mitos dos indígenas, não é? E ao mesmo tempo que fala ali de viajantes. Então temos ali várias coisas, não é? Gestadas pelo próprio Milton Hatoum e muito bem jogadas ali. Bom, esses narradores todos reportam lá ao início do meu curso, que foi o Euclides da Cunha, não é? Quando ele cita o observador errante que percorre a bacia amazónica, no Paraíso Perdido, ou o homem sedentário postado na margem do rio, não é? Então, esta ligação, não é, ao meu primeiro autor, ela é fundamental, porque como eu hoje vou fechar, não é, digamos assim, pelo menos esta disciplina, ela pode ter continuidade noutra edição do curso de Literaturas do Vozes do Norte, não é? Mas como eu vou fechá-la hoje na quarta aula, eu quero, não é, repor para vocês essa importância, não é, também de ainda olharmos para aquilo que o Euclides da Cunha disse, não é? Porque tem muito dele aqui também. Os narradores, discriminadamente, são os contadores de histórias,
né, que o autor foi ouvindo quando era criança e jovem. Ele próprio é um narrador, como autor, que se notabilizou como sendo um narrador, né? É ele que articula este jogo de histórias, portanto, ele narra, né? Ele também narra. E a narradora iluminada, né? Anónima, a narradora ouvinte, que vai proporcionar todas as histórias, que vai abrir tudo em relação à família de Emily, que acaba por ser a protagonista, às histórias contadas pelo tio Arquino, que por sua vez também passa a palavra a outros narradores, né? Que conheceram a mãe, conviveram com a família, com a matriarca, portanto a Emily é a matriarca, e é a figura mais centralizadora, mais generosa, mas é a mãe e não o pai, não é? Ao contrário das famílias portuguesas e brasileiras, que são tipicamente patriarcais, ainda que hoje em dia não faça muito sentido, não é? Que tem tantas mães a solo, mas de toda a forma a cultura em si ela é patriarcal. Ela joga uma determinada responsabilidade para o homem e uma responsabilidade diferente para a mulher como cuidadora e ligada ao aspecto doméstico, o homem como alguém que sustenta, ligado ao aspecto da autoridade, embora nós saibamos perfeitamente que no mundo em que estamos esses papéis são trocados com muita facilidade e, portanto, a mãe rapidamente tem de assumir as contas da casa e também a autoridade, quando o pai não está, e vice-versa, mesmo quando estão os dois, eles também não estão sempre nos mesmos papéis. Mas a nossa cultura, ela continua a ser patriarcal e a cultura aqui do Líbano é muito mais matriarcal. A mãe manda, a sogra manda, tá? E ela é uma figura generosa, efetivamente, com quem se simpatiza muito quando se lê, portanto, essa coisa da mãe do mundo, do coração de mãe, entra muito aqui. E a narradora diz assim: ninguém podia viver longe de Emily nem refutar as suas manias, portanto até as manias dela eram extremamente aceitas pelos outros, e cá está a autoridade. Diz assim a narradora: deitada na grama, com o corpo encolhido por causa do sereno, sentia na pele a roupa úmida e tinha as mãos repousadas nas páginas também úmidas de um caderno aberto, onde rabiscara, meio sonolenta, algumas impressões do voo noturno, né? Aliás, aqui já é uma outra narração sobre uma das principais narradoras, né, que está na página 9, portanto, é ainda a apresentação desta narradora iluminada, né, que está a dizer que ela vai começar a escrever, né, mas cá está, ela resolve revisitar a sua história através da narração e até através da escrita epistolográfica ao seu irmão, e ela resolve isso num voo noturno, não é? Já passava das 11 quando cheguei a casa que desconhecia. Ninguém foi avisado de que eu chegaria naquela noite, mas eu sabia que na ausência da mãe, a empregada ficaria sozinha na casa, construída próxima ao sobrado onde Emily morava. Isto já é a narradora dizendo, na primeira pessoa ainda, sempre sem identificação, não é? E sempre dizendo, não é? Narrando as mesmas coisas, dizendo, olha, eu sei que isto vai acontecer, muitas vezes ela narra como é o procedimento da casa, como é a dinâmica, não é? Ela diz assim, eu sabia que na ausência da mãe a empregada fica sozinha na casa construída, portanto ela reconstrói na sua memória onde é que está a casa e como funciona, não é? E tem saudade, não é? Nostalgia, saudade. Bom, a história do relato do Certo Oriente, ela é difícil de ser contada porque há muitas histórias, não é? São as histórias de cada uma destas figuras, não é? E é a história desta chegada, não é? Deste voo, que provavelmente não sabemos se ela faz do Líbano para o Brasil, é bem possível que sim, ou de outro país. Ela não, acho que esse ela não designa, mas enfim, é essa decisão, digamos assim, dela revisitar a sua história e com isso revisitar a dos outros, não é? E ao revisitar a dos familiares, cada um vai ter direito também à sua palavra, não é? E de facto essa forma de narrar para os críticos, ela é bem próxima às Mil e Uma Noites. Bom, sobre o relato do Certo Oriente seria isto. Eu quero só trazer aqui a vocês as conclusões principais, não é? Que eu tirei ao longo das 4 aulas, e são bem gerais, não é? São absolutamente gerais. Na minha primeira aula estudei com vocês o paradigma que vinha lá desde o mapeamento do rio Amazonas, séculos XVI e XVII, da exuberância da natureza, não é? Mais uma vez, natureza descrita como um paraíso.
Destas narrativas fazem parte crónicas, relações de viagem, cartas, notas, missivas, enfim, tudo o que vocês possam imaginar, e foi algo que eu trabalhei, por exemplo, noutras edições do curso. E para este curso eu trouxe tudo o que vinha depois, né? Porque há um depois. Então, os primeiros paradigmas sobre a Amazónia, eles dizem respeito à natureza e aos povos que habitam, não é, as margens do Amazonas. No 18 e 19, nós já vamos ter paradigmas naturalistas, portanto, as excursões dos botânicos, riscadores, desenhadores, né, que tentam registrar informações sobre o rio e sobre as regiões adjacentes também. O objetivo dessas viagens, das primeiras viagens, é, acima de tudo, um objetivo económico, geográfico, né, e um investimento alto por parte das coroas europeias. Eu até coloquei portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, holandesa, acho que eu me lembrei, não é? Porque não são só as coroas ibéricas, como vocês sabem que o de Rome, por exemplo, era francês, não é? E há muitos viajantes ingleses que também descrevem muito bem. Mas é uma descrição de fora para dentro, portanto estamos a falar de narradores em trânsito, não é? Estes também são, os cronistas são narradores em trânsito. O 19 vai ter então essa mudança de paradigma, e foi aí que eu dei a minha primeira aula, não é? A primeira aula foi sobre a escrita ensaística, a parte epistolográfica eu não trabalhei, mas a escrita ensaística do Euclides da Cunha, que além do conhecimento científico, né, como geógrafo, enfim, onde era formado, a capacidade retórica, né, a capacidade descritiva dele, o talento, né, através de um tom pessimista, desencantado, né, que diz sempre que o rio é entediante, subjetivamente não é tão especial assim. Embora realmente ele possa ter uma grandiosidade muito grande, há outras coisas que interessam, que o rio, para ser estudado, e a Amazónia, para ser estudada, ela tem de ser dividida em partes e regiões, não é? Que é uma medida inteligente. Então ele diz dividir para reinar, não vale a pena falarmos de uma Amazónia, há várias Amazónias, é o primeiro a dizer isso. E, portanto, o que nós vimos sobre ele e sobre os paradigmas que ele deixa a outros escritores foi extremamente importante. A seguir vem Inglês de Sousa, Alberto Rangel, já seguem com esta visão desencantada, olhando a parte humana para além dos tópicos da natureza, portanto, temas como a pobreza, a assimetria social, mas também a monstruosidade da natureza, não coloquei aí, não é? Portanto, a natureza engolindo o homem, não é? Daí que o Alberto Rangel tenha escrito Inferno Verde, não é? Que nome terrível. No 19 para 20, já na década de 30, Ferreira de Castro, que não é considerado uma voz autóctone, não é o autor local, mas que dá o seu contributo também nestas questões, porque explora o lugar do seringueiro na cadeia de trabalho escravo na Amazónia. Então o seringueiro é o mais sacrificado, é aquele que morre da picada do mosquito, da doença, das más condições de trabalho, é aquele que está sempre a pagar dívidas e nunca consegue voltar para o seu país de origem, ou para a sua região. Então ele fala também do nordestino que vem, fala dos caboclos, enfim. Há uma série de narrativas do Ferreira de Castro que realmente nos causam angústia, não é? Pela situação que o protagonista, Alberto, vive. E temos outros autores, claro que há imensos, tá? Este é o recorte que eu fiz, portanto, na minha terceira aula falei do Dalcídio Jurandir, que dá continuidade a esta visão, não é? Através do género romance e crónica, mas através de uma parte jornalística, não é? Com uma verve jornalística e cronística, não é? Mas as preocupações sociais, económicas, humanas também fazem parte da sua narrativa, não é? Quando eu falei lá de contos e de crónicas dele, vocês viram que ele também fala dos madeireiros e do que sofriam eles, e que ou eles faziam um trabalho bem feito ou ficavam aleijados para sempre, uma perna, um braço, ou morriam debaixo da madeira. Então tudo isso que ele diz, não é? Também nos traz um pouco esse amargo de boca, que é a assimetria social e a pobreza, não é? De quem vai para a Amazónia iludido com o Eldorado, que vai enriquecer. E estes autores, eles põem o dedo na ferida e dizem não vale a pena virem para a Amazónia enriquecer, o mais provável é não conseguirem sair da Amazónia, né? Morrerem lá. Então, enfim, são autores que nesse sentido não só é uma visão pessimista, mas também um quê realista, evidentemente. As questões da escrita contemporânea atual. A Amazónia é o pano de fundo, né? Mas é muito mais ligado ao ser humano no mundo, não é?
a sua cultura, a sua ancestralidade, o seu comportamento social, enfim. E no caso do Milton Atum, tem a favor dele, eu acho, o lugar do outro no mundo amazónico, não é? Porque narra as experiências dos libaneses, das comunidades libanesas no Brasil, ainda que ele seja brasileiro, mas o pai dele não é, e a família por parte do pai não é. Então, conta muito a cultura, a ancestralidade, mas as questões que perpassam por todos os romances contemporâneos, que é o lugar do homem no mundo, não é? Porque já há uma influência de vários filósofos, evidentemente, e de vários outros autores anteriores que falam, não é, da angústia de viver, não é? Então há também algo ligado a isso, não é? Mas o Milton Atum, mais do que isso, eu acho que ele se preocupa muito com a ancestralidade e até com essa mescla de culturas, não é? Eu não sei se é dizer interculturalidade, porque não é sempre, mas não há sempre um bom diálogo entre as culturas, mas essa adaptação que os estrangeiros tentam fazer, sobretudo quando vêm do Oriente, que é tão diferente, não é? do mundo ocidental. Eu queria mostrar a vocês as referências que usei para esta aula. Muito importante este primeiro texto, tá? Realmente foi um texto que eu tive de ler com todo o cuidado, a Antónia Marisa Rodrigues Brandão, um narrador ouvinte do relato do Certo Oriente. Vocês podem baixar na internet. A Fernanda Coutinho são as obras básicas, muito importantes as obras da Marli Teresa Furtado, que eu tenho vindo a falar desde a primeira aula, porque ela realmente trabalhou muito com as narrativas de Euclides da Cunha, a Selva do Ferreira de Castro, enfim, outros autores também da Alcídio Jurandir, porque a tese de doutorado dela é sobre o Dalcídio, o próprio Milton Atum, claro, e agora, assim, para finalizar, uma vez que é a minha quarta aula, depois esperemos que haja mais edições de Literaturas do Norte, mas eu quero deixar o meu agradecimento ao Profit, que é um excelente projeto, né? À equipe do Vozes do Norte, cujo coordenador é o professor Dr. Marcos Paulo Torres Pereira, que eu aproveito para agradecer e cumprimentar, aos monitores que me ajudaram durante estes 4 dias, portanto a Bárbara, o Alessandro, a André e a Cíntia, que está hoje aqui comigo, ao próprio programa de pós-graduação em letras, que é muito importante e que realmente tem fabricado, construído o melhor que pode alunos nossos que querem muito trabalhar não coloquei os últimos nomes, mas a gravação aqui retomou, felizmente. Enfim, já estava nos agradecimentos, está, Cíntia? Mas, de toda a forma, as mestrandas também do PP Jalete que contribuíram na disciplina de letras luso-brasileiras para que eu realmente tivesse uma leitura mais crítica e mais atenta até, porque eu acho que os alunos também contribuem com as suas opiniões e nas aulas para engrandecermos o nosso trabalho. Portanto, elas deram um contributo excelente, entregaram muito bons trabalhos no final de semestre, gostaram muito do Milton Atum, que eu sei, e, portanto, deixo estes agradecimentos para todos vocês, tá bom? No mais, Cíntia, se estiver aí desse lado, pode voltar e se quiser fazer alguma pergunta também, não é? Professora, muito obrigada, senhora, por estar aqui presente no projeto. Coloque o seu microfone, porque você já sabe que sem o seu microfone. Está ouvindo? Ô, professora, voltou aqui, tinha caído na internet, mas estamos de volta. A senhora está conseguindo me ouvir bem agora? Sim, estou lhe ouvindo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora por estar aqui presente no Projeto Literatura do Norte. Muito obrigada. A aula foi muito interessante, eu estava prestando atenção. Eu fiquei interessada em ler também Milton Atum, gostei também. E eu fiquei, quando eu estava prestando atenção na aula, eu me lembrei do meu tema de TCC, que eu defendi recentemente, em dezembro, que foi sobre narrativas orais indígenas, né? E como a narrativa que a senhora contou aí, ela tem essa questão da memória, de relatar e ouvir, aí eu fiz essa relação, parece com as narrativas orais indígenas, que eu fiz
o TCC voltado para as narrativas de Macunaíma, dos povos originários. Então, tem essa questão da oralidade, e por ser um registro escrito, aí fica um pouco confuso, tem a questão da memória, né, que traz aquele coisa da movência, né, porque para as narrativas orais existirem, tem que passar, elas têm que perdurar pelos anos, então necessitam da memória. Aí eu lembrei disso também. E eu fiquei também intrigada com a questão do narrador, a narradora misteriosa, né? Eu lembrei até um pouco indo agora para a literatura inglesa já, eu lembrei da obra Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que a narradora tem esse fluxo de consciência, né? Ela consegue até entrar na mente dos personagens e narrar coisas bem específicas. Aí eu relacionei um pouco com essa narradora misteriosa, que ela sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ainda fica uma sensação assim de incompletude, né? Que tem a roda de narradores. Aí eu achei muito interessante, eu vou procurar também para ler, quem sabe até pesquisar sobre. Então, gostei muito. Muito obrigada, Cíntia. E se a senhora quiser falar mais alguma coisa, estamos aqui ouvindo. Obrigada, Cíntia. Conseguimos. Mas eu ouvi tudo o que você disse e agradeço os comentários, não é? Uhum. Só, assim, uma chega, né, que no caso dos indígenas, dos povos indígenas, a narrativa ela é seguida de performance, não é? Eu tenho uma performance ao mesmo tempo, quer dizer, as formas de enunciação, elas são bem diferenciadas da obra do Milton Atum, que vem com essa inspiração oriental. Eu também não conheço muito das culturas orientais, mas aquela questão do matriarcado sei que é assim, de facto, não é? É uma sociedade ainda assente no papel da mulher mãe, que é ela que manda e decide na família, não é? Só que isso é muito bem trabalhado, acabamos por simpatizar muito com essa mulher que é a Emily e acabamos por ficar sempre naquele segredo de não saber quem é a narradora. Depois nós entendemos quem ela é no plano genealógico, não é? Da família, não é? Na árvore genealógica, mas não conseguimos entender bem o que é que ela quer, se não contar e dar a voz aos outros. Então ela é ouvinte, não é? Uhum. Ela seria outro narratário, outra espécie de narratário, não é? É isso que torna a obra um pouco confusa, mas ao mesmo tempo instigante, não é? Sim. Você deu um bom exemplo, realmente, a Virginia Woolf trabalha muito com isso, com a questão do fluxo de consciência, não é? Aqui seria um bom plano estudar o fluxo de consciência a partir desta obra, ou de uma obra do José Saramago, também daria para fazer isso. Então foi bem lembrado, sim. Ok, professora, muito obrigada. Obrigada por participar do Norte. E a gente espera que a senhora volte para mais uma disciplina, mais aulas, uma nova oferta. A gente gostou muito da sua presença aqui. Okay. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, cursistas. Esperamos vocês em mais uma aula do Literatura do Norte. Não esqueçam de assinar a frequência e colocar os comentários de vocês, as dúvidas, aí no vídeo. Obrigada a todos.